Olá pessoal, o que eu tenho para falar nesse vídeo, e aí vocês decidem se vocês precisam assistir ou não, é sobre o primeiro material que foi postado lá no Siga. Então eu vou falar com um vídeo sobre o que é aquele quilo que aparece ali, e por que o quilo não é o famoso 1000 gramas, como a gente está acostumado a usar no cotidiano, o que são as potências de 10 e como é que nós fizemos as operações com potências de 10. E vou terminar falando o que é a notação científica e para que a gente utiliza a notação científica e como que opera números que estão em notação científica. No início do material tem uma pergunta que parece meio óbvia. Né? A gente pergunta para vocês, por que ele está perguntando um negócio tão óbvio? O que significa 1 quilo? No nosso dia a dia, a gente costuma dizer que esse 1 quilo ele seria igual a 1000 gramas. Esse é, se perguntar para alguém na rua, para alguém, o que é 1 quilo? A pessoa vai dizer, 1 quilo são 1000 gramas. Mas, na verdade, essa palavra 1 quilo, ela não representa 1000 gramas. Porque se assim fosse, quando vocês escrevessem a palavra 1 quilômetro, eu poderia separar esse 1 quilômetro que está aqui em duas partes, fazer 1 quilo, tracinho metro, pegar esse 1 quilo que está aqui e usar as 1000 gramas que as pessoas costumam dizer, e ficaria 1000 gramas metro, o que obviamente está errado. Né? 1 quilômetro não são 1000 gramas metro, 1 quilômetro são 1000 metros. Logo, tu pode pegar, por exemplo, esse 1 quilômetro, e aí a gente já vai entender onde precisa chegar. 1 quilômetro igual a 1000 metros. E aqui fica bem claro que a palavra quilo, ela não é 1000 gramas, ela é só 1000. Se tu quiser 1000 gramas, tu tem que dizer 1 quilograma. Por que tem que fazer essa diferenciação? Para vocês entenderem que o quilo tem o mesmo papel do mega, do tera e do giga. Eles são prefixos que representam um número multiplicativo na frente da unidade. Sempre casas decimais. Então é 10, tu pode ter o deca, que vale 10, o hecto, que vale 100, o quilo, que vale 1000, e assim vai indo. Quais são os que a gente mais utiliza? A gente utiliza o quilo, 1 quilo, que é representado por 1K e vale 1000. Esse 1000, eu posso escrever ele como 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 ao cubo, que a partir de hoje é lido para nós como 10 na 3. O mega, que vale 1 mzão, é 1 milhão. E aí 1 milhão dá para escrever como 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes isso, e aí ficaria 10 na 6. Eu já não vou fazer os próximos, né? Eu não vou abrir. 1 giga é 1 gzão e vale 10 na 9. E 1 tera, que é um T maiúsculo, que vale 10 na 12. Então esses são prefixos que podem aparecer na frente de qualquer unidade. Tu pode falar 1 quilograma, 1 quilômetro, 1 kilobyte, 1 quilossegundo, 1 quilowatt, 1 quilominuto. Qualquer unidade pode ser precedida de um desses prefixos, assim como tu pode usar o mega, pode usar o giga e pode usar o tera. E aqui estão os valores que esses prefixos assumem. Eles vão assumir valores de 10 na 3 para o quilo, 10 na 6 para o mega, 10 na 9 do giga e 10 na 12 para o tera. Isso a gente utiliza para número ou para quantidades que são muito grandes. Para quantidades que são muito pequenas, também dá para criar esses prefixos. Quando eu pergunto para vocês quanto é 1 metro em centímetros, vocês respondem, são 100 centímetros. E eu vou fazer agora aqui uma jogada meio matemática, meio português. Centímetros, né? Eu vou cancelar o metro que está de um lado com o metro que está do outro. Tá? Não dá para fazer bem isso, mas tem metro de um lado, tem metro do outro, dá para mandar embora. Então tu pode escrever que 1 é igual a 100 vezes o que sobrou desse lado, o cento. Passa o 100 que está multiplicando para cá, dividindo, e tu vai escrever que 1 sobre 100
é o teu cent. O cent vale 1 sobre 100. O 100 tu pode escrever como 10 vezes 10. 1 dividido por 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá para escrever como 10 na 2. E agora nós vamos utilizar uma estratégia das potências que eu vou subir e vou mudar o sinal do meu expoente. Então eu vou promover essa potência que está aqui embaixo, e é uma potência, eu estou promovendo uma potência e ela vai subir trocando o seu sinal. 1 cent vale 10 na menos 2. E aí eu posso criar uma tabela igual a essa tabela que eu usei para os números, para as quantidades muito grandes. Por exemplo, o cent, 1 cent, que é expresso com um Czinho, um C minúsculo. Esse 1 cent vale 10 na menos 2. 1 mili de milímetros, por exemplo, mililitros, é um M minúsculo e vale 10 na menos 3. 1 micro, que é um M grego, 10 na menos 6. Também é utilizado um nano, de nanotecnologia, 1 N grego, 10 na menos 9. Então vocês têm aqui os prefixos para números, quantidades muito grandes e para quantidades muito pequenas. Só que não nos adianta nada utilizar esses prefixos e essa representação de potência de 10 se na hora que eu tiver que fazer as minhas operações matemáticas eu tiver que abrir essas potências. Eu não puder usar o 10 na 6, eu tiver que usar o 1 milhão. Aí não faz sentido. Aí eu trabalho e depois trabalho de novo. Então o que a gente vai aprender a fazer agora é o cálculo com as potências de 10. O que nos interessa não é somar potências de 10, não é subtrair potências de 10. É multiplicar e dividir. Então é rapidinho como é que multiplica, como é que divide potências de 10, que é uma regra só. Se tu tem 10 na 2 multiplicado por 10 na 4, tu vai manter a base, que é 10, e tem que ser a mesma base, e vai juntar os expoentes lá, ó. O 2, e aí não tem sinal, a gente sabe que é mais, 4, 10 na 6. Se tiver sinal negativo, como é que faz? Mantém os sinais, ó. 10 na menos 1 vezes 10 na 6, por exemplo. 10 menos 1, se não tem sinal é mais, 10 na 5. E vamos fazer os dois, não, agora dá para colocar 3 aqui, por exemplo. Vamos colocar 10 na menos 3, vezes 10 na 5, vezes 10 na menos 8. Mantém a base e junta os expoentes respeitando os sinais. Menos 3, mais 5, menos 8. Menos 3 com mais 5 dá mais 2. Mais 2 com menos 8, menos 6. Então é 10 na menos 6. Então as multiplicações funcionam assim. Mantém a base, junta os expoentes. Nas divisões, o que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma regra das multiplicações, mas vai utilizar a promoção da potência. Vai jogar a potência para cima e trocar o sinal. Vamos pegar aqui uma que tenha 3 em cima. 10 na menos 3, vezes 10 na 8, vezes 10 na 7, por exemplo. E vamos dividir isso aqui por 10 na 5, vezes 10 na menos 3. Então, tu vai juntar os de cima e vai juntar os de baixo. Ó. Fazer as multiplicações em cima e embaixo. Aqui vai ficar menos 3, mais 8, mais 7. E na parte de baixo, 5, menos 3. Agora vai fazer a álgebra aqui para ver quanto é que vai dar. 10. 8 mais 7 dá 15, menos 3 dá 12. E 5 menos 3 dá 2. Agora tu vai promover a potência que está embaixo e ela vai subir trocando o sinal. Vai ficar 10 na 12 vezes 10 na menos 2. Vai juntar de novo. 10 na 12 menos 2 e aqui vai ficar 10 na 10. Então, aprendemos a fazer multiplicação de potências de 10 e divisões de potências de 10. Por que a potência de 10 é importante para nós e não é as outras potências? Porque os nossos números, eles estão expressos numa base decimal. Então ele vira de 10 em 10, por isso que a gente só usa potências de 10. E eu já vou explicar para vocês por que a gente usa potência de 10 quando estiver falando da notação científica.
O que é a notação científica? A notação científica é só uma regra que a comunidade científica criou para expressar números que são muito grandes ou muito pequenos. O número, ele pode ser positivo ou negativo. Esse barulho tá massa, né? Ele vai ter a parte numérica aqui, então vamos escrever aqui número. E ele pode ser acompanhado de uma potência de 10 elevada num determinado expoente. Quais são as regras que essa estrutura toda aqui tem que obedecer para estar em notação científica? Esse número que está aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, ele pode ser o 1, pode ser 1,0 alguma coisa, pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e as vírgulas que vocês imaginarem. Mas ele obrigatoriamente tem que ser menor que 10. Então, ele não pode ser o 10. Ele pode ser o 9,9999999, mas não pode ser o 10. Ele pode ser o 1, mas não pode ser o 10. Aqui pode ser positivo ou negativo. Então, o que não poderia? 0,67. Não pode. 0,084. Não pode. 1. Pode. 1,06. Pode. 2,67. Pode. 9,99. Pode. 10,01. Não pode. Tá? Porque ele não pode nem ser o 10. Ele tem que estar entre 1 e 10, podendo ser o 1 e não podendo ser o 10. E esse expoente aqui, ele também vai poder ser negativo ou positivo, e ele só tem que ser inteiro. Por que tem que ser inteiro? Porque nós temos que pular casas decimais inteiras. Não pode pegar a vírgula e pular meia casa decimal. Então eu quero que vocês observem o que acontece quando tu multiplica e divide os números por 10. Imagina que vocês tivessem esse número aqui, 0,0067. Então esse aqui é um número que ele não está em notação científica, porque ele não está entre 1 e 10. Então o que tu pode observar aqui? Tu pode observar que esse número, o 0,0067, ele pode ser escrito assim, 0,067 dividido por 10. Se tu fizer isso aqui, dá o número original. Que também funciona se tu fizer 0,67 dividido por 10. Que também funciona se tu fizer 6,7 dividido por 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 na 3. Então, 6,7 vezes 10 na 3. Eu vou usar a minha regra de promover. Então, ele vai subir, vai trocar de sinal. E eu vou poder escrever 6,7 vezes 10 na menos 3. O que realmente aconteceu daqui para a minha resposta final? A vírgula pulou 1, 2, 3 casas decimais, por isso que é base 10, são decimais, pulou 3 casas e esses pulos foram para a direita. E o que eu adicionei? 10, o número de casas que eu pulei e um sinalzinho negativo. Logo, casas puladas para a direita, eu adiciono expoente negativo. E dá para fazer o mesmo testezinho, se tu tiver, por exemplo, um número grande, um número maior, por exemplo, 1032, por exemplo. 1032. Não está em notação científica porque não está entre 1 e 10. Mas como é que tu pode escrever isso aqui? Tu pode escrever assim, 103,2 vezes 10. Que é 10,32 vezes 10 vezes 10, que é 1,032 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Junta os 3 10, 1,032 vezes 10 na mais 3. De novo, o que aconteceu? Eu pulei 1, 2, 3 casas, só que esses pulos foram para a esquerda. Então, para a esquerda, eu adiciono expoente positivo. Para a direita, eu adiciono expoente negativo. Aí tem os exemplos lá no material que eu enviei para vocês de como é que faz para... se já tem uma potência 10 aqui, o que eu faço? Se já tem uma potência 10, tu usa nossas regras de multiplicação e vai juntando todo mundo. Por fim, como é que tu faz operações com notação científica? Né? Tu tem que fazer um cálculo que tem números em notação científica. Tu não vai desmanchar a notação científica para fazer a conta. Vou fazer um bem simples aqui.
9,2 vezes 10 na 4, que multiplica 2 vezes 10 na menos 5, dividido por, o que a gente pode botar aqui, 4, vezes 10 na menos 6. Então vocês chegaram numa parte da conta de vocês e tem isso aqui para fazer. Tá? O que tu vai fazer? Tu vai chamar os números para frente e vai mandar as potências para trás. Então, número, número e número. Número vem tudo para frente. Quem está em cima fica em cima e quem está embaixo fica embaixo. As potências tu empurra para trás. Então, ó, vem o 10 na 4, vem o 10 na menos 5 e vem o 10 na menos 6. Quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Isso aqui, pessoal, é uma conta de número que vocês sabem fazer desde lá da, sei lá, terceira, quarta série. É uma conta 9,2 vezes 2 dividido por 4. Não tem mistério para fazer aqui. E aqui na segunda parte é um cálculo de potência de 10. Que quem não sabia como fazia, aprendeu ali como é que faz, né? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer o 9,2 vezes 4, que vai dar 18,4. E vai dividir esse 18,4 por 4. 18,4 por 4, se eu não me engano, tem que dar 4,6. Acho que dá 4,6. Se eu não me engano, dá 4,6. Então, 4,6 é o resultado dessa parte. Vou juntar os expoentes na parte de cima, vai ficar menos 1. 4 com menos 5 dá menos 1. E vou promover o 10 na menos 6. Ele vai trocar de sinal. Mais 6. Final da minha conta, 4,6 vezes 10 na mais 5. E aí pode ter 20 números aqui em cima, 30 números aqui embaixo, chama todos os números para frente, manda todas as potências para trás e faz esse procedimento. Se vocês ficaram com alguma dúvida mais específica, me avisem ali no WhatsApp que a gente vai resolvendo. Mas basicamente o primeiro material era isso, apresentar ali os prefixos, tá? Fazer o ajuste do que é o quilo, mega, giga e tera, fazer também a definição do cento, mil, micro e nano, apresentar as potências de 10, e vocês entenderem por que são potências de 10, porque as casas são decimais, apresentar a notação científica e fazer pelo menos uma operação aí com notação científica. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou que ficaram, me perguntem lá depois da leitura do material e a gente resolve. Até mais, meu povo!